Olá, eu sou Marcos Freder, do canal Freder Code. Hoje nós começamos uma série de 3 vídeos falando de um único tema, tá? Vão ser no total quase 100 vídeos. É, e, e aí o tema de hoje é um tema bem interessante, talvez a minha primeira tese de quando eu comecei a acertar nos negócios. E um livro que eu li na época foi o livro do Roberto Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. E até foi muito engraçado, porque eu tava numa situação bem complicada, assim, financeira. Eu tinha entrado no e-commerce. Eu fui um dos primeiros a ter loja virtual no Brasil, então eu fiquei de 99 até 2003 nesse segmento e praticamente meu patrimônio foi todo embora. E aí nessa fase de 2002 a 2003 eu estava procurando respostas, né? Porque eu tinha perdido dinheiro trabalhando, sabia que o e-commerce era uma tendência. Inclusive minha faculdade fiz muita palestra, fiz muita reportagem para TV, fiz programas de debate falando de tendências do e-commerce, são lá em 2002, 2003. E acabei perdendo todo o meu patrimônio e queria entender. Ali começou a minha grande busca, assim. Aí eu comecei a querer entender o que estava acontecendo, né? Porque eu tinha acabado de terminar a minha pós-graduação em finanças, tinha uma baita de uma escola com meu pai e com meu avô sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre gestão, tinha feito administração, já era meu segundo ou terceiro negócio. O primeiro negócio meu foi com 17 anos. Primeiro mesmo foi com 11 anos de idade, que eu vendia doces, né? Até vendia, não era por uma necessidade, nada, era porque eu gostava de empreender. Meu avô tinha uma distribuidora de doce e eu falei, vô, eu quero ganhar dinheiro. E eu vendia minha bicicleta, eu vendia doce. Eu já fazia uns escambos na época, né? E, e aí eu vi que tinha algo que eu não tinha aprendido e eu não sabia o que era. Eu comecei a pesquisar, meio sem dinheiro. E a primeira coisa que me impactou foi a ideia do Roberto Kiyosaki, porque ele começa a falar de uma maneira com o dinheiro, de uma maneira mais leve, mais acessível, né, para todos, que é o que eu quero fazer aqui no canal. Então eu vinha desse 1 milhão de teorias, mas que nenhuma delas resolveu. E aí ele começou a mostrar, né, que o vizinho dele, que é o pai rico, que ele chama de pai rico, que acabou sendo o padrinho dele dos negócios, começou a ensinar ele como ganhar dinheiro, né? E começou a desmistificar essa coisa falou assim, no começo tem que sujar o pé na terra mesmo, né? Tem que comprar a casa lá destruída, toda arrebentada, reformar, e é assim que se ganha dinheiro. E, e aí eu comecei a ler e começou a fazer sentido. E eu tinha ido para o cinema, eu até na época tinha vendido meu carro e tinha ido de ônibus no cinema, com o dinheiro meio contado e tal, e aí eu fui olhar esse livro e olhei e falei, nossa, parece livro de autoajuda. Falei, acho que é o que eu tô precisando, porque eu tô tão ferrado. E eu comecei a ler dentro da livraria e, e comecei a ficar empolgado. Falei, cara, não vou conseguir ler esse livro inteiro na livraria aqui, que eu vou ficar horas. E eu esqueci o cinema. Eu já tinha comprado a entrada, né? E deixei o cinema de lado, peguei o ônibus e vim no ônibus lendo. E acho que foi o único livro na minha vida que até porque é um livro fácil, não é um livro tão longo assim, acho que foi o único livro na minha vida que eu não parei até a última página do livro, assim. Eu li o livro inteiro no dia, sei lá que horas da noite que eu terminei, porque tudo começou a fazer sentido, começou a responder um monte de questões. Essa desmistificação do dinheiro, né? Que se ganha dinheiro ao longo do tempo, que tem que aplicar, que tem que investir, que isso também eu vou trazer para vocês, isso faz parte do código, né? De como fazer essa gestão. E aí eu achei muito legal. Só que uma boa parte da tese dele ainda não se aplica no Brasil. Está quase chegando lá. Porque essa ideia dele do aluguel, de jogar a prestação e financiar, primeiro, a gente ainda tem uma taxa um pouco mais alta, né, no Brasil, então a gente não consegue financiar e com o valor da prestação fazer disso virar aluguel, porque a taxa hoje ela está dando 0,6 ao mês, mais ou menos.
Então ela não consegue, um aluguel hoje é 0,5, e tem uma outra questão principal, que os bancos não fazem o sistema hipotecário como o americano, onde eles financiam 100% e se subir o imóvel, daqui a um tempo eles financiam de novo. Então tem algumas ressalvas no material dele que não faz muito sentido para o Brasil, mas no geral eu diria que é um ótimo livro para micro e pequenos empresários brasileiros para essa questão racional. E aí eu fui começando a mergulhar nessa ideia, falei, pô, legal, é um negócio de imóvel mesmo, negócio de imóvel é bacana, tal, tal. E até hoje, para vocês terem ideia, eu não apliquei, porque eu vi que muita coisa não fazia sentido e aí não tem como crescer. E ele não explica muito sobre negócios, sobre como realmente empreender. Se tiver algum barulho exagerado de moto aí, eu acabei deixando a janela aberta aqui, então eu não estou em estúdio, então vai ter alguma interferenciazinha. E aí disso eu comecei a olhar o que fazia sentido, basicamente essa coisa de investir, né, de reinvestir o dinheiro. E algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Por que alguns empresários que eu conhecia, e aí qualquer um que estiver vendo essa live vai conhecer um monte de gente também, que é aquele tiozinho, o seu José, que tem primeiro grau completo, que mora numa cidade pequena, mora numa cidade grande, ou tem um supermercado, ou tem uma borracharia, tem uma papelaria, e esse cara tem uma série de imóveis, tem um negócio super consolidado, não para de crescer, e aí o vizinho dele, né, e aí eu pego o gancho do Roberto Kiyosaki e faço o mesmo pai rico, pai pobre. E do lado tá o pai pobre, né? Porque é essa comparação que ele faz no livro, né? Que o pai dele era o pai pobre, mesmo tendo doutorado, acho que era PhD até, se não me engano, era o chefe do núcleo de educação e tal, e não conseguia ganhar dinheiro. Só que ali era uma comparação entre um empresário e um profissional. Aqui eu tô comparando dois empresários, tá? Então é o pai rico, pai pobre brasileiro, empresário. E aí você vai pegar outro empresário, que é o cara que saiu de uma multinacional, que saiu de uma grande empresa, e tá cheio de metodologia na cabeça e tal, e tá lá há 20 anos com um negócio super redondinho, bonitinho, não chegou a lugar nenhum. Já fez essas teses, inclusive, do Google, de startup, já foi fazer o Empretec do Sebrae, já fez tudo e não chegou a lugar nenhum. E aí o seu Zé do lado passou mais 2 anos, e passou o Covid, passou não sei o quê, passou a crise, passou o impeachment da Dilma, e ele continua crescendo. E agora ele comprou o terreno do lado. E agora ele vai ampliar mais alguma coisa no negócio dele. E aí eu comecei a me questionar, pegar algumas empresas que eu conhecia que estavam nesse nível e falar assim, não, mas espera aí, por que esse cara cresceu e boa parte dos caras que eu conheço que aplicaram muita metodologia não cresceram? E eu tinha acabado de terminar minha pós-graduação de finanças, achando que eu ia achar mais respostas. E aí, quando eu olho o livro, quando eu olho a minha situação e quando eu olho para o lado, eu vejo o quê? Eu vejo alguns caras assim. E aí eu peguei 2 casos que eu tenho, eu não vou citar o nome ainda porque eu não peguei autorização deles, tá? Um aqui de Curitiba, Material de Construção, que é um dos maiores. Eu já falei para ele, falei assim, ó, eu cresci porque eu estudei você, sem ele saber. E é essa situação, ele tem acho que o primeiro grau, o segundo grau completo, o cara tá todo dia no negócio dele, deve ter hoje 300, 400, 500 funcionários, acho que tem mais hoje de 500 funcionários, e se você for lá amanhã, você vai encontrar ele lá batendo papo e o negócio acontecendo. E eu tinha 4 funcionários e não aguentava a correria. Eu falei, um bom case. E eu sabia que o dinheiro deles era dinheiro lícito, que era do trabalho, que são pessoas corretas, são pessoas honestas, são pessoas do bem. E aí, para mim, era um case. E aí, outro case que eu peguei no interior, na cidade do meu pai, onde meu pai nasceu, que também era um cara que não parava de crescer, tinha mesmo a questão da escolaridade, e todo ano crescia. Comprava mais caminhões, comprava mais terrenos e não parava de crescer. E aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa similar nesses 2 caras. E aí foi a primeira tese que eu desenvolvi.
Aí fui falar com meu pai. Pai, não é marketing, não é logomarca, não é venda pela internet, não é atendimento, não é não sei o quê. Tanto é que você veja, um dos caras mais ricos do Brasil é um empresário lá do Nordeste que tem muito pouco estudo também e não tá na tecnologia. Ele vende farinha branca empacotada, né? Macarrão, bolacha, todas essas coisas. O negócio mais simples do mundo. E se encaixa perfeitamente. E ao longo do tempo eu conheci mais uma centena de empresários e a minha tese foi perfeita. Eu falei assim, nossa, fechou, é isso aí. E aí comecei a olhar com meu pai. Falei, pai, não é nada disso. Não é tecnologia, não é sistema, não é controle de estoque, não é margem, markup, nada. Não é nada disso. Não trouxe especialista, não trouxe consultor. Né? Obviamente que o cara tem um monte de problemas assim, daqui a pouco pontualmente para resolver alguma coisa, mas a grande questão dele não era essa, deles não era essa. E aí depois eu vou citar ao longo do tempo uma série de negócios. Então, para a gente fazer jus ao material que é gratuito para vocês, então assim, 12 minutos agora fechando de vídeo, a resposta de tudo isso e a tese, ela começa no próximo vídeo só para os inscritos. Então corre, se inscreve, que daqui a uns dias eu lanço o próximo vídeo com a resposta do que vai transformar a sua visão sobre os negócios no Brasil e você vai olhar para o lado e vai achar todas as respostas sem precisar pisar em nenhum curso e nenhuma faculdade. Não desqualificando e nem desmerecendo, porque eu acho que assim, você vai ter que ao longo do tempo, vai ficar prazeroso, você vai querer fazer, se você não tem uma faculdade, você vai querer fazer, você vai querer fazer um curso, mas vai ser essa coisa leve, falou, nossa, estou crescendo, quero aprender mais um pouco sobre matemática financeira, não é essa coisa, eu preciso aprender para ver se eu vou crescer. Tá? Então, no próximo vídeo, para os inscritos, o início da minha grande tese de 20 anos atrás.